Existe um objeto que desafia todas as leis do conhecimento humano. Um artefato que sobreviveu mais de 6 séculos sem revelar sequer uma única palavra do seu conteúdo. Um livro que parece conter os segredos mais profundos do universo e que, no entanto, permanece completamente mudo diante dos olhos da ciência, da criptografia, da linguística e da história. Durante mais de um século, as mentes mais brilhantes do planeta tentaram penetrar suas páginas sem conseguir decifrar nem mesmo uma frase, nem mesmo uma palavra, nem sequer um símbolo isolado que possa ser traduzido com certeza. Este objeto não é uma lenda, não é um mito inventado por conspiracionistas nem uma fantasia literária. É real, tangível, físico, está catalogado, digitalizado, estudado por universidades de elite e guardado sob as medidas de segurança mais rigorosas em uma das bibliotecas mais prestigiadas do mundo ocidental. E, no entanto, após décadas de análise com as tecnologias mais avançadas, após milhões de dólares investidos em seu estudo, após os melhores criptógrafos de agências de inteligência como a CIA e a NSA dedicarem anos inteiros a tentar quebrar seu código, o manuscrito continua sendo completamente incompreensível. Não estamos falando de um texto parcialmente danificado ou de uma língua antiga que exija tempo para ser reconstruída. Estamos falando de um livro inteiro, perfeitamente conservado, com mais de 240 páginas de texto denso e contínuo, acompanhado de ilustrações detalhadas e complexas, que parece ter sido escrito seguindo regras gramaticais coerentes e que, mesmo assim, não se assemelha a nenhuma língua conhecida na história da humanidade. É como se alguém tivesse criado um sistema linguístico completo do zero, ou como se estivéssemos diante de um conhecimento tão avançado ou tão proibido, que foi deliberadamente ocultado utilizando um método de criptografia tão perfeito que supera qualquer técnica conhecida em sua época e na nossa. A história deste manuscrito começa oficialmente no ano de 1912, quando um antiquário e comerciante de livros raros chamado Wilfrid Voynich, de origem polonesa, mas residente em Londres, adquire um lote de manuscritos antigos no Colégio Mondragone, uma instituição jesuíta localizada em Frascati, Itália. Entre dezenas de textos religiosos e filosóficos, Voynich encontra um volume encadernado em couro desgastado, sem título, sem autor, sem data de publicação, sem nenhuma marca identificável que permita situá-lo no tempo ou no espaço. Ao abri-lo, Voynich depara-se com algo que jamais vira em toda a sua carreira como especialista em manuscritos medievais. As páginas não são feitas de papel comum, mas de pergaminho de vitela, o tipo de material fabricado a partir da pele de bezerro, e que era extremamente caro durante a Idade Média e o Renascimento. Cada página tem uma espessura considerável, uma textura suave e uniforme, e uma resistência que permitiu que o manuscrito sobrevivesse em condições quase perfeitas apesar dos séculos. Algumas dessas páginas são desdobráveis, projetadas para se abrir como mapas ou diagramas complexos, o que indica que o autor não só tinha acesso a materiais de altíssima qualidade, como também possuía conhecimentos técnicos avançados sobre encadernação e design de livros. A tinta utilizada no manuscrito ainda é legível após mais de 600 anos, o que sugere que foi preparada com uma fórmula estável e duradoura, provavelmente à base de taninos vegetais ou compostos metálicos comuns nos scriptoria monásticos europeus. Mas o que mais surpreende não é a qualidade do material nem a durabilidade da tinta, mas a natureza do conteúdo. Cada página está repleta de símbolos estranhos, organizados em linhas horizontais que claramente se leem da esquerda para a direita, como na maioria das línguas europeias. Os caracteres individuais têm uma aparência fluida e cursiva, como se tivessem sido escritos com uma pena de junco ou uma pena de ave bem afiada, e embora alguns desses símbolos vagamente lembrem letras latinas, árabes ou gregas, nenhum deles coincide exatamente com nenhum alfabeto conhecido. Não há rasuras, não há correções, não há erros visíveis, não há manchas de tinta nem sinais de hesitação. Tudo está escrito com uma precisão quase mecânica, como se o autor tivesse copiado o texto de uma fonte pré-existente,
ou como se tivesse seguido um plano extremamente detalhado antes de começar a escrever. Essa ausência total de erros é extremamente incomum nos manuscritos medievais, onde era normal encontrar correções, notas de margem, palavras riscadas ou frases reescritas. Nos scriptoria monásticos, os copistas trabalhavam durante anos em um único livro, e era inevitável que cometessem erros, pulassem palavras ou acrescentassem comentários pessoais nas margens. Mas o manuscrito Voynich não tem nada disso. É como se tivesse sido produzido em um único fluxo contínuo, sem interrupções, sem dúvidas, sem modificações posteriores. Isso levou alguns pesquisadores a propor que o texto poderia ter sido gerado utilizando algum tipo de stencil ou sistema mecânico, uma hipótese que parece absurda para um livro do século XV, mas que ganha sentido quando se analisa a estrutura matemática do texto. Acompanhando o texto há centenas de ilustrações que parecem representar plantas, constelações, figuras humanas, diagramas circulares, estruturas arquitetônicas e recipientes, que poderiam ser instrumentos alquímicos ou farmacêuticos. Essas ilustrações estão desenhadas com cores vivas, principalmente verdes, azuis, vermelhos e ocres. E embora algumas delas sejam claramente simbólicas ou estilizadas, outras têm um nível de detalhe anatômico ou botânico que sugere que o autor possuía conhecimentos especializados em medicina, astronomia ou ciências naturais. No entanto, e aqui é onde o mistério se aprofunda, a maioria das plantas desenhadas no manuscrito não corresponde a nenhuma espécie conhecida. Algumas têm raízes que parecem familiares, caulos que lembram plantas reais, folhas que poderiam pertencer a espécies mediterrâneas, mas quando se tenta identificá-las com precisão, a comparação falha. É como se o autor tivesse tomado elementos de plantas reais e os tivesse recombinado de formas impossíveis, ou como se estivesse representando espécies que já não existem, ou que nunca existiram, ou que pertencem a um sistema de classificação botânica completamente diferente do nosso. Alguns pesquisadores propuseram que essas plantas poderiam ser representações simbólicas ou alegóricas, utilizadas para codificar informações sobre substâncias alquímicas, medicamentos secretos ou estados espirituais. Na tradição hermética e alquímica do Renascimento, era comum utilizar imagens de plantas, animais e corpos celestes para representar processos de transformação interior, etapas de purificação da alma ou fórmulas para a transmutação de metais. Se o manuscrito Voynich pertence a essa tradição, então as plantas estranhas não seriam plantas literais, mas símbolos de conceitos abstratos que só poderiam ser compreendidos por aqueles iniciados nos mistérios da alquimia. Desde o momento em que Wilfrid Voynich tornou público sua descoberta, o manuscrito tornou-se uma obsessão para criptógrafos, linguistas, historiadores e entusiastas do mundo inteiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns dos melhores decifradores de códigos da época tentaram aplicar ao manuscrito as mesmas técnicas que estavam utilizando para quebrar os cifrados militares alemães e austríacos. Na década de 1920, o manuscrito foi examinado por especialistas em línguas clássicas, que tentaram encontrar semelhanças com o latim medieval, o grego bizantino, o árabe, o hebraico, o sânscrito e dezenas de outras línguas antigas. Nos anos 50, quando a criptografia moderna começou a se desenvolver como disciplina científica, o manuscrito foi submetido a análises estatísticas exaustivas, que buscavam padrões de frequência de letras, distribuições de palavras e estruturas gramaticais. Nos anos 70, durante o auge da Guerra Fria, tanto a CIA quanto a NSA dedicaram recursos significativos a tentar decifrar o manuscrito, não porque acreditassem que continha segredos militares, mas porque representava o desafio criptográfico mais difícil conhecido, e porque resolvê-lo poderia fornecer insights valiosos sobre métodos de criptografia não convencionais. Nos anos 90, com a chegada dos computadores pessoais e dos algoritmos de análise de linguagem natural, dezenas de pesquisadores começaram a aplicar técnicas de inteligência artificial e aprendizado de máquina ao texto,
buscando correlações ocultas, estruturas sintáticas subjacentes ou qualquer padrão que pudesse revelar a língua de base. E nas últimas 2 décadas, com o desenvolvimento da criptografia quântica e dos modelos avançados de processamento de linguagem natural, o manuscrito foi analisado utilizando as ferramentas mais sofisticadas que a ciência contemporânea pode oferecer. E, no entanto, após mais de um século de esforços contínuos, após milhares de pesquisadores terem dedicado anos inteiros de suas vidas a este problema, após terem sido publicadas mais de 80 teorias diferentes sobre sua origem e significado, o manuscrito Voynich continua sendo completamente incompreensível. Hoje, o manuscrito está catalogado como Beinecke MS 438 e encontra-se guardado na Biblioteca Beinecke de Livros Raros e Manuscritos da Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut. Está armazenado em condições ambientais controladas, com temperatura e umidade constantes, para evitar qualquer deterioração adicional do pergaminho e da tinta. Raramente é exposto ao público devido à sua fragilidade e valor incalculável, mas a biblioteca digitalizou todas as páginas do manuscrito e as disponibilizou gratuitamente online, o que permitiu que pesquisadores do mundo inteiro pudessem estudar o texto sem precisar acessar fisicamente o original. Essa democratização do acesso gerou uma explosão de teorias, hipóteses e análises nas últimas décadas, mas também deu origem a uma enorme quantidade de especulações infundadas, teorias conspiratórias e afirmações pseudocientíficas, que dificultaram ainda mais a tarefa de separar a pesquisa séria da fantasia descontrolada. Em fóruns da internet, blogs especializados e comunidades de criptógrafos amadores, o manuscrito Voynich tornou-se uma espécie de santo graal intelectual, um problema que atrai tanto acadêmicos rigorosos quanto entusiastas sem formação científica que acreditam ter descoberto a chave secreta que todos os demais ignoraram. Essa dinâmica transformou o manuscrito em um fenômeno cultural único, um objeto que ocupa um espaço ambíguo entre a ciência legítima e a mitologia contemporânea, entre a análise rigorosa e a obsessão irracional. Para entender por que o manuscrito Voynich é tão desconcertante, é necessário examinar não só o que contém, mas também o que deveria conter se fosse um texto normal. Em todas as línguas naturais conhecidas, sejam línguas mortas como o latim ou o sumério, ou línguas vivas como o inglês ou o mandarim, existem padrões estatísticos universais que permitem identificar a estrutura gramatical subjacente, mesmo quando não se conhece o significado das palavras individuais. Esses padrões foram formalizados pela primeira vez pelo linguista George Kingsley Zipf, nos anos 40, que descobriu que, em qualquer texto suficientemente longo, a frequência de uso das palavras segue uma distribuição matemática previsível. Segundo a lei de Zipf, a palavra mais frequente em um texto aparece aproximadamente o dobro de vezes que a segunda palavra mais frequente, o triplo de vezes que a terceira, e assim sucessivamente. Essa relação não é uma coincidência nem uma peculiaridade de algumas línguas específicas, mas uma propriedade fundamental de todos os sistemas linguísticos naturais, incluindo línguas que não têm nenhuma relação histórica ou geográfica entre si. A lei de Zipf se cumpre em textos escritos em inglês, espanhol, chinês, árabe, finlandês, suahili, navajo e qualquer outra língua analisada, independentemente de sua estrutura gramatical, seu sistema de escrita ou sua família linguística. Inclusive se cumpre em línguas artificiais como o Esperanto ou o Klingon, desde que essas línguas sejam utilizadas para comunicação real e não para geração aleatória de símbolos. Quando os pesquisadores aplicaram análises estatísticas ao manuscrito Voynich, esperavam encontrar uma de duas coisas: ou o texto seguiria a lei de Zipf, o que indicaria que está escrito em uma língua natural que simplesmente ainda não identificamos, ou não seguiria a lei de Zipf, o que sugeriria que o texto é aleatório ou sem sentido, gerado por algum método mecânico ou estocástico. O que encontraram foi algo completamente inesperado. O texto do manuscrito Voynich segue a lei de Zipf quase perfeitamente,
com uma distribuição de frequências de palavras que é estatisticamente indistinguível da de uma língua natural. Isso significa que o texto não é aleatório, que tem uma estrutura linguística coerente, que as palavras se repetem com as frequências apropriadas e que o vocabulário está organizado de uma maneira consistente com o uso comunicativo real. Mas, ao mesmo tempo, quando se tentam aplicar técnicas clássicas de criptoanálise ao texto, assumindo que é uma língua conhecida que foi cifrada por substituição simples, substituição polialfabética, transposição ou qualquer outro método conhecido na história da criptografia, todas essas técnicas falham completamente. Não há maneira de reconstruir uma língua de base reconhecível a partir do texto do manuscrito. Não importa qual método de decifração se utilize. Isso levou à conclusão de que, se o manuscrito Voynich é um código, então é um tipo de código completamente diferente de qualquer outro já utilizado antes ou depois. Um sistema de criptografia tão sofisticado que ultrapassa os limites do que era tecnicamente possível no século XV e que continua sendo resistente mesmo aos métodos computacionais do século XXI. Uma das características mais estranhas do texto é sua extrema regularidade interna. Nas línguas naturais, as letras individuais se combinam de formas relativamente livres, com certas restrições fonéticas e ortográficas que variam de uma língua para outra. Em espanhol, por exemplo, a letra Q quase sempre vem seguida da letra U, e certas combinações como PT ou quilombre são raras, mas não impossíveis. No entanto, o grau de liberdade combinatória é muito alto, e existem milhares de combinações possíveis de letras que podem formar palavras válidas. No manuscrito Voynich, pelo contrário, as regras combinatórias são extremamente rígidas. Certos símbolos só aparecem no início das palavras, outros só no final, e alguns nunca aparecem em posições intermediárias. Há combinações de símbolos que se repetem centenas de vezes ao longo do manuscrito, enquanto outras combinações logicamente possíveis nunca aparecem nem uma única vez. Esse nível de regularidade é muito maior do que em qualquer língua natural conhecida, e se assemelha mais à estrutura de uma linguagem formal construída artificialmente, como as linguagens de programação ou os sistemas de notação matemática. Mas mesmo as linguagens artificiais modernas têm mais variabilidade estrutural do que o texto do manuscrito Voynich. É como se o autor tivesse projetado um sistema linguístico com um conjunto muito limitado de regras gramaticais e então tivesse aplicado essas regras de maneira absolutamente consistente ao longo de todo o texto, sem permitir nenhuma exceção, nenhuma irregularidade, nenhuma violação das normas estabelecidas. Essa regularidade extrema levou alguns pesquisadores a propor que o texto poderia ter sido gerado por um dispositivo mecânico ou um algoritmo determinista, uma hipótese que parece anacrônica para um manuscrito do século XV, mas que se torna mais plausível quando se considera a história dos métodos de cifra no Renascimento. Durante os séculos XIV e XV, nas cortes italianas e nas chancelarias papais, foram desenvolvidas técnicas criptográficas extremamente sofisticadas para proteger a correspondência diplomática e militar. Os cifrados de substituição polialfabética, que utilizavam múltiplos alfabetos cifrados que mudavam ao longo do texto de acordo com um padrão predefinido, já eram conhecidos e utilizados pelos secretários de Estado de Veneza, Florença e Roma. O famoso cifrado de Vigenère, que leva o nome do criptógrafo francês Blaise de Vigenère, mas que na verdade foi inventado décadas antes por Giovan Battista Belazzo, era considerado indecifrável durante vários séculos e só foi quebrado em meados do século XIX por meio de técnicas estatísticas avançadas. Se o manuscrito Voynich foi cifrado utilizando um método similar ou ainda mais avançado, então é possível que sua resistência à criptoanálise não seja o resultado de uma tecnologia alienígena ou de um conhecimento sobrenatural, mas simplesmente de uma aplicação extraordinariamente hábil das técnicas criptográficas disponíveis em sua época. Mas existe um problema fundamental com a hipótese do cifrado clássico. Todos os métodos de cifra conhecidos na história da criptografia partem de um texto em uma língua real, geralmente latim, italiano, espanhol,
francês ou alguma outra língua europeia, e transformam esse texto por meio de substituições, transposições ou combinações de ambas. O resultado é um texto cifrado que parece aleatório ou incompreensível, mas que conserva certas propriedades estatísticas da língua original. Por exemplo, se você cifra um texto em inglês utilizando um cifrado de substituição simples, no qual cada letra do alfabeto é substituída consistentemente por outra letra, o texto resultante continuará tendo a mesma distribuição de frequências de letras do inglês original, embora as letras específicas sejam diferentes. A letra mais frequente no texto cifrado corresponderá ao I do inglês, a segunda mais frequente corresponderá ao T, e assim por diante. Esse tipo de regularidade permite que os criptógrafos quebrem o cifrado por meio de análise de frequências, uma técnica desenvolvida pelo matemático árabe Al-Kindi no século IX, e que continua sendo fundamental na criptografia moderna. Quando se aplica a análise de frequências ao manuscrito Voynich, o que se encontra é que as frequências dos símbolos individuais não se assemelham às de nenhuma língua conhecida. Não há um símbolo que apareça com a frequência característica do E em inglês ou do A em espanhol. Não há grupos de símbolos raros que correspondam a letras pouco frequentes como o J ou o Z. A distribuição é completamente diferente, o que sugere que se o manuscrito é um texto cifrado, então a língua de base não é nenhuma das principais línguas europeias utilizadas no século XV. Alguns pesquisadores propuseram que a língua de base poderia ser uma língua oriental, como o chinês, o árabe, o persa ou até mesmo o hebraico, que tem estruturas gramaticais e distribuições de letras muito diferentes das línguas europeias. O linguista Stephen Bax, da Universidade de Bedfordshire, dedicou anos a tentar identificar nomes próprios e palavra-chave no manuscrito, assumindo que poderia estar escrito em uma forma arcaica de alguma língua semítica. Bax conseguiu propor algumas traduções tentativas de palavras individuais com base em semelhanças visuais entre certos símbolos do manuscrito e letras de alfabetos orientais, e afirmou ter identificado palavras como Tauro, relacionada à constelação, e nomes de plantas como eléboro e coentro. No entanto, essas identificações não foram aceitas pela comunidade acadêmica porque não podem ser verificadas de forma independente e porque não permitem decifrar nenhuma outra parte do manuscrito. É possível que Bax estivesse vendo padrões onde não existiam, um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia linguística, no qual a mente humana tende a encontrar significados familiares em estímulos ambíguos ou aleatórios. Esse mesmo fenômeno explica por que tantos entusiastas acreditam ter decifrado o manuscrito Voynich ao longo dos anos, publicando supostas traduções que acabam sendo totalmente inconsistentes quando se tenta aplicá-las sistematicamente a todo o texto. Outra possibilidade amplamente explorada é que o manuscrito não esteja escrito em nenhuma língua natural existente, mas em uma língua artificial construída especificamente para este livro. As línguas artificiais não são uma invenção moderna. Durante a Idade Média e o Renascimento, vários filósofos e místicos tentaram criar línguas universais que pudessem expressar conceitos filosóficos ou espirituais de forma mais precisa do que as línguas naturais. O filósofo catalão Ramon Llull, no século XIII, desenvolveu um sistema complexo de símbolos e rodas giratórias que combinavam conceitos abstratos para gerar proposições lógicas, um precursor da lógica simbólica moderna. No século XVII, o bispo inglês John Wilkins publicou um ensaio sobre uma linguagem filosófica real, no qual propunha um sistema de escrita completamente novo baseado na classificação hierárquica de todos os conceitos humanos. Wilkins imaginava que sua língua poderia ser aprendida por pessoas de qualquer nacionalidade e que eliminaria as ambiguidades e mal-entendidos inerentes às línguas naturais. Embora o projeto de Wilkins nunca tenha tido sucesso prático, seu trabalho inspirou gerações posteriores de linguistas e filósofos que sonhavam em criar um meio de comunicação universal. Se o autor do manuscrito Voynich pertencia a essa tradição intelectual, então é possível que o livro esteja escrito em uma língua filosófica artificial que nunca foi ensinada a mais ninguém,
que ficou encriptada nas páginas do manuscrito e que morreu com seu criador. Essa hipótese ganha ainda mais força quando se considera o contexto histórico em que o manuscrito foi criado. As análises de carbono 14 realizadas em 2 laboratórios independentes na década de 2010 estabeleceram com 95% de certeza que o pergaminho do manuscrito foi fabricado entre os anos de 1404 e 1438, durante o período do Renascimento Precoce na Itália. Esse foi um momento extraordinário na história intelectual da Europa. Uma época de explosão criativa, redescoberta de textos clássicos, avanços científicos, explorações geográficas e experimentos filosóficos que transformariam radicalmente a cultura ocidental. As universidades de Bolonha, Pádua, Florença e outras cidades italianas eram centros de fermentação intelectual onde se estudavam não só a teologia cristã e a filosofia aristotélica, mas também a alquimia, a astrologia, a cabala judaica, o hermetismo neoplatônico e toda uma série de tradições esotéricas que haviam sido preservadas e transmitidas em segredo durante séculos. Os intelectuais do Renascimento acreditavam que existia uma sabedoria antiga, uma prisca teologia que havia sido conhecida pelos egípcios, caldeus, hebreus e gregos pré-socráticos, e que continha as verdades fundamentais sobre a natureza do universo, a estrutura do cosmos e o lugar do ser humano na ordem divina. Essa sabedoria teria sido gradualmente esquecida ou corrompida com o passar dos séculos, mas poderia ser recuperada por meio do estudo cuidadoso de textos antigos, da interpretação simbólica de mitos e da experimentação com práticas mágicas e alquímicas. Nesse contexto, a criação de um livro escrito em uma língua secreta, cheio de símbolos herméticos e diagramas cosmológicos, não teria sido vista como algo estranho ou ilegítimo, mas como uma forma apropriada e necessária de preservar conhecimentos sagrados que não deveriam ser revelados ao público não iniciado. A tradição hermética sustentava que certos conhecimentos eram demasiado poderosos ou perigosos para serem compartilhados abertamente, e que deveriam ser codificados por meio de símbolos, alegorias e linguagens cifradas, que só poderiam ser compreendidas por aqueles que tivessem passado por um processo de iniciação espiritual. Essa não era uma preocupação paranoica nem uma fantasia romântica, mas uma necessidade prática numa época em que a Igreja Católica perseguia ativamente qualquer pessoa que expressasse ideias que pudessem ser consideradas heréticas. Durante o século XV, a Inquisição estava em pleno funcionamento na Espanha, Itália e outras partes da Europa, e centenas de pessoas foram torturadas e executadas por possuir livros proibidos, praticar alquimia, estudar a cabala ou simplesmente expressar opiniões que desafiavam a ortodoxia teológica. Nesse ambiente de repressão intelectual, escrever um livro em um código indecifrável teria sido uma estratégia perfeitamente racional para proteger tanto o autor quanto o conhecimento que estava transmitindo. Mas se o manuscrito Voynich foi criado para preservar conhecimentos herméticos ou alquímicos, surge a pergunta de por que ninguém mais conheceu o código. Nas tradições esotéricas, o conhecimento era transmitido oralmente de mestre a discípulo, e os textos escritos eram considerados meros auxiliares mnemônicos que só tinham sentido para aqueles que já tinham recebido o ensinamento oral. É possível que o manuscrito Voynich tenha sido criado como um compêndio pessoal, um livro de referência destinado a ser utilizado por um único indivíduo ou por um círculo muito pequeno de iniciados, e que o método de deciframento nunca tenha sido escrito porque se assumia que seria transmitido verbalmente. Se o autor do manuscrito morreu sem ter ensinado o código a nenhum sucessor, então o conhecimento teria se perdido para sempre no momento de sua morte. Essa explicação é coerente com o que sabemos sobre a transmissão do conhecimento hermético no Renascimento, onde muitas tradições iniciáticas desapareceram simplesmente porque a cadeia de transmissão foi interrompida devido a perseguições, mortes inesperadas ou falta de discípulos dignos. A questão da autoria do manuscrito gerou especulações intensas, desde que Voynich o tornou conhecido. A primeira pista concreta apareceu quando Voynich descobriu uma assinatura parcialmente apagada em uma das primeiras páginas do manuscrito, o nome de Jacobus Sinapius,
também conhecido como Jacobus de Tepenek. Jacobus era um médico boêmio que trabalhou como destilador de medicamentos na corte do imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico, um dos monarcas mais excêntricos e fascinantes do Renascimento tardio. Rodolfo II, que governou de Praga entre 1576 e 1612, era conhecido por seu profundo interesse em alquimia, astrologia, ciências ocultas e coleta de objetos raros e maravilhosos. Sua corte no castelo de Praga tornou-se um imã para alquimistas, astrólogos, magos, artistas, cientistas e charlatães de toda a Europa, que ali acorriam na esperança de obter patrocínio imperial para seus projetos. Rodolfo investiu somas enormes na construção de laboratórios alquímicos, na aquisição de textos antigos e na contratação de especialistas que pudessem ajudá-lo em sua busca obsessiva pela pedra filosofal, pelo elixir da imortalidade e por outros segredos da natureza. Nesse contexto, a presença do manuscrito Voynich na coleção imperial de Rodolfo II não é apenas plausível, mas altamente provável. De fato, existe uma carta escrita em 1665 por Johannes Marcus Marci, reitor da Universidade de Praga, na qual Marci envia o manuscrito a Athanasius Kircher, um jesuíta alemão considerado um dos eruditos mais brilhantes de sua época, e informa que o livro havia pertencido ao imperador Rodolfo e que este o adquirira por 600 ducados de ouro, uma quantia equivalente a aproximadamente $100.000 atuais. A carta de Marci é crucial, porque estabelece uma cadeia parcial de custódia do manuscrito, e porque fornece informações sobre como o livro era percebido no século XVII. Marci escreve que ele e outros eruditos da Universidade de Praga tinham tentado decifrar o manuscrito sem sucesso, e que esperavam que Kircher, com sua vasta erudição e sua experiência em deciframentos de hieróglifos egípcios, pudesse finalmente resolver o mistério. Athanasius Kircher era de fato um gênio polímata que havia publicado tratados sobre ótica, magnetismo, geologia, música, línguas antigas e dezenas de outros temas. Era especialmente famoso por seu suposto deciframento dos hieróglifos egípcios, embora mais tarde se descobrisse que suas traduções eram completamente errôneas e baseavam-se em especulações místicas mais do que em análise linguística rigorosa. Se alguém no século XVII tinha capacidade de decifrar o manuscrito Voynich, esse alguém teria sido Kircher. Mas até ele fracassou, e não há evidência de que tenha respondido à carta de Marci ou feito qualquer progresso no deciframento do texto. Na mesma carta, Marci menciona que, segundo a tradição oral associada ao manuscrito, o autor teria sido Roger Bacon, um frade franciscano inglês do século XIII, que foi um dos primeiros filósofos naturais a defender o método experimental na investigação científica. Roger Bacon, conhecido como Dr. Mirabilis por seus contemporâneos, era uma figura lendária na história da ciência medieval. Estudou na Universidade de Oxford e depois em Paris, onde se especializou em ótica, matemática, alquimia e línguas antigas. Bacon foi um crítico feroz da escolástica aristotélica, que dominava as universidades medievais e argumentava que o verdadeiro conhecimento só podia ser adquirido mediante observação direta da natureza e experimentação controlada. Essa posição era radical para sua época e lhe rendeu constantes conflitos com as autoridades eclesiásticas. Em vários momentos de sua vida, Bacon foi acusado de heresia, seus livros foram proibidos e ele mesmo foi encarcerado por períodos prolongados. Apesar dessas perseguições, Bacon conseguiu produzir obras extraordinárias sobre refração da luz, correção de calendários, aprimoramento de lentes e construção de instrumentos ópticos. Alguns historiadores sugeriram que Bacon antecipou invenções como o telescópio e o microscópio, embora não exista evidência definitiva de que tenha construído tais dispositivos. A atribuição do manuscrito Voynich a Roger Bacon é fascinante porque explicaria algumas das ilustrações mais desconcertantes do livro. Várias páginas do manuscrito contêm desenhos de estruturas que parecem notavelmente semelhantes a micro-organismos ou células observadas sob microscópio,
com detalhes como núcleos, membranas e organelas internas. Se essas ilustrações forem realmente representações de micro-organismos, então o autor do manuscrito teve acesso a um microscópio funcional, o que seria impossível antes do século XVII, quando Antony van Leeuwenhoek e Robert Hooke desenvolveram os primeiros microscópios capazes de revelar o mundo microbiano. No entanto, se Roger Bacon de fato construiu lentes avançadas no século XIII, como alguns historiadores especulam, então é teoricamente possível que tenha observado estruturas microscópicas que ninguém mais veria nos 4 séculos seguintes. Essa hipótese é extremamente controversa, e a maioria dos historiadores da ciência a rejeita por falta de evidência sólida, mas a tentação de atribuir o manuscrito a uma figura lendária como Bacon tem sido forte demais para muitos pesquisadores e continua aparecendo nas discussões populares sobre o manuscrito. O problema fundamental com a teoria de Roger Bacon é que as análises de carbono 14 do pergaminho estabeleceram definitivamente que o material foi produzido no século XV, aproximadamente 200 anos após a morte de Bacon. Isso não descarta completamente a possibilidade de que o texto seja uma cópia de um original mais antigo escrito por Bacon, mas torna essa hipótese muito menos provável. Além disso, o estilo das ilustrações e a composição química das tintas são consistentes com as práticas do Renascimento italiano e não com as do século XIII inglês. No entanto, a lenda de Roger Bacon como autor do manuscrito persistiu durante séculos e provavelmente contribuiu para o valor que Rodolfo II estava disposto a pagar pelo livro. Na corte de Rodolfo, onde a linha entre ciência e magia era extremamente tênue, possuir um livro secreto escrito pelo lendário Roger Bacon teria sido um símbolo de status intelectual e espiritual imenso. Outra teoria popular sobre a autoria do manuscrito o atribui a Leonardo da Vinci, o arquétipo do gênio renascentista. Leonardo foi contemporâneo do período em que o pergaminho do manuscrito foi fabricado, e sua curiosidade insaciável sobre todos os aspectos do mundo natural, combinada com seu hábito de escrever notas cifradas em escrita espelhada, e seu talento para o desenho detalhado, o tornam um candidato superficialmente atraente. Alguns entusiastas apontaram que uma das páginas astrológicas do manuscrito mostra 15 mulheres, muitas delas grávidas, rodeando um círculo central com o símbolo de Áries, o signo zodiacal correspondente ao mês de abril. Como Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452, essa coincidência foi interpretada por alguns como uma assinatura oculta do artista. No entanto, essa interpretação é puramente especulativa e não resiste a um escrutínio sério. O estilo artístico das ilustrações do manuscrito Voynich é completamente diferente do de Leonardo. Enquanto Leonardo era um mestre do claroscuro, da perspectiva e da anatomia precisa, os desenhos do manuscrito são relativamente toscos, bidimensionais e estilizados, mais próximos da arte dos manuscritos medievais do que do realismo renascentista. Além disso, Leonardo era notoriamente meticuloso em seus cadernos pessoais, repletos de observações detalhadas, cálculos matemáticos, esboços arquitetônicos e reflexões filosóficas, tudo escrito em italiano coloquial. O manuscrito Voynich, por outro lado, não contém nenhum texto reconhecível em língua alguma conhecida. É improvável que Leonardo, que escreveu milhares de páginas de notas científicas e técnicas ao longo de sua vida, tivesse decidido de repente criar um único livro completamente ininteligível sem deixar nenhuma outra referência a ele em seus extensos cadernos. A análise material do manuscrito fornece pistas importantes sobre sua origem, mas também levanta novas questões. O pergaminho utilizado é de altíssima qualidade, fabricado a partir da pele de bezerros jovens cuidadosamente preparadas, esticadas e polidas até atingir uma superfície lisa e uniforme. Esse tipo de pergaminho era extremamente caro no século XV e só era usado para projetos da máxima importância, como bíblias iluminadas, tratados legais ou livros destinados à realeza ou alta nobreza. O fato de o manuscrito Voynich ser composto inteiramente desse material indica que o projeto exigiu um investimento financeiro significativo
e que o autor ou o patrocinador tinha acesso a recursos consideráveis. Além disso, o tamanho das páginas é incomumente grande para a época, e várias delas são desdobráveis, projetadas para se abrir e revelar diagramas de grande formato. A produção dessas páginas desdobráveis requeria habilidades técnicas avançadas de encadernação e um conhecimento preciso de como o pergaminho se comporta quando dobrado e desdobrado repetidamente. Tudo isso sugere que o manuscrito foi produzido em um scriptorium profissional ou oficina de livros, e não por um amador trabalhando sozinho em seu quarto. Os pigmentos usados nas ilustrações também foram analisados por espectroscopia e outras técnicas não destrutivas, revelando que são totalmente consistentes com os materiais disponíveis no Renascimento italiano. Os verdes provêm de malaquita ou verdete, os azuis de lápis lazuli ou azurita, os vermelhos de cinábrio ou minério vermelho, e os ocres de óxidos de ferro. Esses pigmentos eram comuns na pintura de manuscritos e não apresentam nenhuma anomalia química que sugira falsificação moderna. A tinta usada no texto parece ser tinta de galhas de carvalho, um tipo de tinta ferrogálica que era o padrão na Europa medieval e renascentista, fabricada a partir de taninos extraídos de galhas de carvalho misturados com sulfato de ferro. Essa tinta era permanente e extremamente duradoura, o que explica por que o texto do manuscrito ainda é perfeitamente legível após mais de 600 anos. No entanto, um detalhe curioso é que nenhuma análise detectou correções ou camadas sobrepostas de tinta, o que reforça a impressão de que o texto foi escrito em um único fluxo contínuo, sem erros nem hesitações. Essa ausência de correções é um dos aspectos mais intrigantes e suspeitos do manuscrito. Em todos os manuscritos medievais autênticos, é normal encontrar evidências de que o escriba cometeu erros e os corrigiu, seja raspando o pergaminho para remover texto incorreto, adicionando palavras entre linhas ou simplesmente riscando erros e reescrevendo por cima. O fato de o manuscrito Voynich não ter nenhuma dessas características levou alguns pesquisadores a suspeitar que o texto poderia ter sido gerado por um método mecânico que não permitia erros, como um stencil ou um dispositivo de cifra automático. Em 2003, o Dr. Gordon Rugg, pesquisador da Universidade de Kiel, na Inglaterra, propôs uma hipótese provocadora: o manuscrito Voynich poderia ter sido criado usando uma grade de Cardano, um dispositivo de cifra inventado no século XVI pelo matemático italiano Girolamo Cardano. Uma grade de Cardano consiste em uma máscara de papel ou cartolina com furos recortados em posições específicas. Para criar uma mensagem cifrada, o autor coloca a grade sobre uma folha em branco e escreve palavras ou sílabas através dos furos. Depois remove a grade e preenche os espaços vazios com texto sem sentido, de modo que a mensagem real fique oculta entre palavras falsas. Para decifrar a mensagem, o destinatário precisa ter uma cópia idêntica da grade e colocá-la sobre o texto na mesma posição. Rugg demonstrou que, usando uma grade de Cardano modificada e uma tabela de sílabas inventadas, é possível gerar um texto com muitas das propriedades estatísticas do manuscrito Voynich, incluindo a lei de Zipf e as regularidades estruturais da língua. Segundo Rugg, o manuscrito poderia ter sido criado por um falsificador renascentista que queria vender um livro misterioso a um colecionador crédulo como o imperador Rodolfo, usando esse método para gerar um texto que parecesse significativo, mas que, na verdade, não tivesse conteúdo real. A hipótese de Rugg foi amplamente debatida e gerou controvérsia na comunidade de pesquisadores do manuscrito Voynich. Alguns a consideram a melhor explicação disponível para as características do texto, enquanto outros argumentam que não pode explicar todos os detalhes do manuscrito e que faz suposições injustificadas sobre as intenções do autor. Um problema com a hipótese da falsificação é que ela exige que o falsificador tivesse um conhecimento sofisticado de estatística linguística e criptografia, o que seria extremamente incomum para um golpista do século XV. A maioria das falsificações da época era muito mais tosca e fácil de detectar, consistindo em textos em latim mal escritos ou imitações óbvias de estilos de escrita conhecidos.
Criar um texto com as propriedades do manuscrito Voynich teria exigido um nível de planejamento, conhecimento técnico e paciência que dificilmente se justificaria apenas pelo objetivo de vender um livro a um colecionador. Além disso, se o manuscrito fosse uma falsificação, seria surpreendente que ninguém nos círculos intelectuais do século XVII o tivesse desmascarado, especialmente considerando que alguns dos melhores eruditos da época o examinaram cuidadosamente. Outra possibilidade explorada é que o manuscrito Voynich não esteja escrito em língua alguma, mas seja um glossário visual, uma espécie de enciclopédia pictórica em que as ilustrações são o conteúdo principal e o texto apenas fornece rótulos, descrições breves ou instruções procedimentais. Segundo essa interpretação, não se deveria esperar que o texto fosse traduzível continuamente, como se fosse prosa narrativa, mas sim que cada palavra ou frase fosse vista como uma anotação separada, que só tem significado em relação à ilustração específica que a acompanha. Essa hipótese tem certo mérito, porque o manuscrito está claramente organizado em seções temáticas correspondentes a diferentes áreas do conhecimento. A primeira seção, que ocupa aproximadamente um terço do manuscrito, é dominada por ilustrações botânicas. Mais de 100 páginas mostram plantas desenhadas com considerável detalhe. Embora, como já mencionado, a maioria dessas plantas não corresponda a espécies conhecidas. Cada planta é acompanhada de vários parágrafos de texto, que presumivelmente descrevem suas propriedades, usos medicinais, métodos de preparação ou significado simbólico. Se pudéssemos decifrar mesmo uma fração desse texto, provavelmente obteríamos insights valiosos sobre o conhecimento botânico e farmacológico do Renascimento, e possivelmente sobre plantas que já não existem ou que foram esquecidas pela medicina moderna. A segunda seção do manuscrito é dedicada à astronomia e à astrologia, duas disciplinas que no Renascimento não eram vistas como separadas, mas como partes complementares do estudo dos céus. As páginas dessa seção contêm diagramas circulares complexos que parecem representar sistemas planetários, fases lunares, eclipses e configurações astrológicas. Alguns desses diagramas incluem símbolos zodiacais reconhecíveis, como signos de Áries, Touro, Gêmeos e outros, o que sugere que pelo menos parte do conteúdo está relacionada à astrologia tradicional tal como praticada na Europa do século XV. No entanto, há também diagramas que não se assemelham a nenhum mapa astronômico conhecido, com configurações de estrelas que não correspondem a constelações reais e com ciclos e órbitas que não se encaixam nos modelos geocêntricos ou heliocêntricos do Sistema Solar. Isso levou a especulações de que o autor do manuscrito poderia ter tido acesso a observações astronômicas avançadas, possivelmente por meio de telescópios ou instrumentos ópticos, que não deveriam ter existido naquela época, ou que estava simplesmente representando sistemas cosmológicos imaginários ou simbólicos sem intenção de refletir a realidade física. A terceira seção, frequentemente chamada de seção biológica ou balneológica, é talvez a mais enigmática de todas. As páginas dessa seção mostram dezenas de pequenas figuras humanas, quase todas mulheres nuas, imersas no que parecem ser piscinas, banhos ou canais de água. Essas figuras estão conectadas por sistemas de tubulações e condutos que se ramificam e interconectam de maneiras complexas, criando estruturas que parecem diagramas de sistemas hidráulicos, redes de irrigação ou até representações simbólicas do sistema circulatório humano. Alguns pesquisadores interpretaram essas imagens como ilustrações de práticas balneológicas, ou seja, tratamentos terapêuticos baseados em banhos medicinais comuns nos spas e balneários do Renascimento. Outros sugeriram que as figuras poderiam representar processos alquímicos de purificação e transformação, onde os corpos humanos simbolizam matérias-primas processadas através de diversas etapas de refinamento. Uma interpretação mais recente propõe que as imagens poderiam estar relacionadas a conceitos ginecológicos ou reprodutivos, dado que muitas das figuras parecem estar grávidas, e dado que o texto associado poderia conter informações sobre fertilidade, parto ou cuidados pré-natais.
No entanto, todas essas interpretações são especulativas e não foram confirmadas por análises independentes do texto. A quarta seção retoma temas astronômicos ou cosmológicos, mas com uma abordagem diferente. Aqui aparecem grandes diagramas circulares, que parecem representar sistemas planetários completos, com estruturas concêntricas, que poderiam simbolizar órbitas, esferas celestes ou níveis de realidade metafísica. Há 9 desses grandes diagramas, cada um diferente, e alguns contêm centenas de pequenos símbolos, que poderiam ser estrelas individuais, planetas, ou até conceitos abstratos organizados em hierarquias espaciais. O nível de complexidade desses diagramas é surpreendente e sugere que o autor estava tentando representar um modelo cosmológico extremamente elaborado, que integrava observações empíricas com especulações filosóficas ou teológicas sobre a estrutura do universo. A quinta seção volta às plantas, mas desta vez acompanhadas de desenhos de recipientes que parecem ser frascos farmacêuticos, alambiques alquímicos, retortas ou almofarizes. Essa seção poderia representar receitas para a preparação de medicamentos, processos de destilação, métodos de extração de essências vegetais ou fórmulas alquímicas para a transmutação de substâncias. O fato de as plantas dessa seção estarem associadas a instrumentos sugere que o enfoque aqui é mais prático do que teórico, fornecendo instruções passo a passo para a fabricação de compostos específicos. A sexta e última seção do manuscrito é quase totalmente textual, com muito poucas ilustrações. As páginas estão repletas de parágrafos densos de texto contínuo, organizados em blocos que parecem ser entradas de catálogo, receitas breves ou listas de ingredientes e procedimentos. Cada parágrafo começa com um pequeno símbolo que poderia funcionar como uma vinheta ou marcador de seção, semelhante aos símbolos usados em manuscritos medievais para indicar o início de novas entradas em índices ou glossários. Se essa seção contém receitas ou fórmulas, então poderia ser a parte mais valiosa de todo o manuscrito do ponto de vista prático, pois forneceria instruções específicas que poderiam ser seguidas se o código fosse decifrado. A análise estatística do texto revelou padrões fascinantes que complicam ainda mais o mistério. Como já mencionado, o texto segue a lei de Zipf, o que indica que possui propriedades linguísticas naturais. Mas além disso, descobriu-se que o manuscrito contém 2 variantes distintas da língua, denominadas Voyniches-EA e Voyniches-B pelos pesquisadores. Essas 2 variantes têm distribuições de símbolos ligeiramente diferentes, frequências de palavras distintas, e aparecem predominantemente em diferentes seções do manuscrito. O Voyniches-EA domina as seções botânica e farmacológica, enquanto o Voyniches-B aparece principalmente nas seções astronômica e biológica. Essa diferenciação poderia indicar que o manuscrito foi escrito por 2 autores diferentes, ou que o mesmo autor usou 2 dialetos ou registros diferentes da língua para tipos distintos de conteúdo, ou mesmo que as 2 variantes representam diferentes níveis de criptografia aplicados a diferentes seções do texto. Além da análise linguística, também foram feitos estudos paleográficos do manuscrito na tentativa de determinar quantas mãos diferentes participaram de sua criação por meio da análise das características individuais da escrita. Esses estudos sugeriram que possivelmente houve entre 2 e 4 escribas diferentes trabalhando no manuscrito em momentos distintos, embora esse tipo de análise seja extremamente difícil quando se trabalha com um alfabeto desconhecido, onde não há características de escrita estabelecidas que possam ser usadas como referência. Ao longo do século XX, e do que já passou do XXI, o manuscrito Voynich foi submetido a praticamente todos os métodos de análise que a ciência moderna pode oferecer. Foram aplicadas técnicas de análise espectral, que decompõem o texto em seus componentes de frequência para buscar periodicidades ocultas. Foram usados algoritmos de aprendizado de máquina treinados em dezenas de línguas naturais na tentativa de identificar padrões gramaticais subjacentes. Foram comparadas as distribuições estatísticas do texto com as de textos cifrados conhecidos, textos em línguas artificiais,
textos gerados aleatoriamente e textos em línguas naturais de todas as principais famílias linguísticas. Foram aplicadas técnicas de análise de redes para estudar como as palavras do manuscrito se conectam entre si e formam comunidades semânticas. Foram feitas análises de entropia para medir o conteúdo informativo do texto e determinar se ele contém informação real ou apenas ruído pseudo-aleatório. Todas essas análises produziram resultados intrigantes, mas não conclusivos. O manuscrito comporta-se em alguns aspectos como uma língua natural, em outros como um código cifrado, e em outros ainda, como um texto gerado por um processo estocástico. Não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria conhecida, o que sugere que ou é algo completamente único na história dos sistemas de escrita humanos, ou estamos aplicando as ferramentas analíticas erradas e precisamos desenvolver novos métodos capazes de capturar propriedades do texto que ainda não identificamos. Nos anos recentes, vários pesquisadores tentaram usar inteligência artificial e aprendizado profundo para decifrar o manuscrito. Essas abordagens baseiam-se na ideia de que as redes neurais artificiais, que demonstraram ser extraordinariamente eficazes em tarefas de processamento de linguagem natural como tradução automática, reconhecimento de voz e geração de texto, poderiam ser capazes de identificar padrões no manuscrito Voynich que escapam à percepção humana. Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Alberta, no Canadá, publicou um estudo no qual usaram algoritmos de aprendizado de máquina para tentar identificar a língua de base do manuscrito, assumindo que está cifrado por meio de um processo de transposição ou substituição. Sua análise sugeriu que a língua de base poderia ser o hebraico, e propuseram algumas traduções tentativas das primeiras palavras do manuscrito. No entanto, essas traduções foram amplamente criticadas por especialistas em hebraico e criptografia, que apontaram que as frases propostas não tinham sentido gramatical e que o método utilizado não era suficientemente rigoroso para justificar as conclusões. Outros pesquisadores tentaram treinar redes neurais recorrentes, ou transformers no texto do manuscrito para ver se esses modelos conseguem aprender a estrutura da língua e gerar novo texto estatisticamente semelhante. Embora esses experimentos tenham tido certo sucesso em reproduzir propriedades superficiais do texto, não conseguiram produzir nenhuma tradução ou interpretação significativa do conteúdo. A frustração acumulada, após mais de um século de esforços fracassados, levou alguns pesquisadores a propor que o manuscrito Voynich poderia ser fundamentalmente ininteligível, uma farsa elaborada criada por alguém no Renascimento com o objetivo de enganar colecionadores crédulos. Essa teoria da farsa tem certo apoio entre aqueles impressionados pela extrema regularidade do texto e pela ausência de correções, características mais consistentes com um texto gerado mecanicamente do que com escrita humana natural. No entanto, a teoria da farsa enfrenta vários problemas sérios. Primeiro, se o manuscrito é uma farsa, então foi uma farsa extraordinariamente sofisticada, que exigiu um nível de conhecimento sobre estatística linguística e propriedades de línguas naturais que não estava disponível no século XV. Segundo, o manuscrito teria exigido um investimento enorme de tempo, dinheiro e esforço para ser produzido, incluindo a aquisição de pergaminho de alta qualidade, a fabricação de tintas duráveis, a criação de centenas de ilustrações detalhadas e a escrita de mais de 170.000 caracteres de texto sem erros. Tudo isso para produzir um único livro que poderia não ter encontrado comprador ou que poderia ter sido desmascarado como fraude pelos especialistas da época. Terceiro, e talvez mais importante, não há evidência histórica de que o manuscrito tenha sido percebido como uma fraude por quem o possuía nos séculos XVI e XVII. Pelo contrário, a Carta de Marci indica que o manuscrito era considerado um objeto genuíno e valioso, e que os eruditos da Universidade de Praga o tinham estudado seriamente durante anos. Uma alternativa à teoria da farsa é que o manuscrito Voynich contenha informação real, mas que esteja codificada de uma maneira tão incomum ou complexa
que simplesmente ainda não encontramos a chave correta. Essa possibilidade permanece em aberto, e é a que motiva os pesquisadores a continuar trabalhando no problema. De fato, na história da criptografia há vários exemplos de códigos que permaneceram sem solução durante décadas ou até séculos antes de finalmente serem quebrados por meio de novas técnicas ou insights. O caso mais famoso é provavelmente o dos hieróglifos egípcios, que foram completamente ininteligíveis para os europeus desde a queda do Império Romano até o século XIX, quando Jean-François Champollion finalmente os decifrou usando a pedra de Rosetta como guia. Antes de Champollion, dezenas de eruditos, incluindo Athanasius Kircher, tinham tentado traduzir os hieróglifos com base em especulações místicas e simbólicas sem sucesso. Foi só quando Champollion aplicou uma abordagem sistemática e rigorosa, comparando os hieróglifos com textos em grego e copta, que o código foi finalmente quebrado. Da mesma forma, o linear B, uma escrita antiga usada na Grécia durante a Idade do Bronze, permaneceu indecifrável por quase meio século após sua descoberta, até que Michael Ventris demonstrou em 1952 que representava uma forma arcaica do grego. Em ambos os casos, a decifração exigiu uma combinação de análise linguística rigorosa, profundo conhecimento histórico e um insight crucial que transformou o problema de insolúvel em solucionável. O manuscrito Voynich pode estar esperando um insight semelhante, alguma descoberta ou perspectiva nova que finalmente permita quebrar o código. Mas também é possível que o manuscrito seja genuinamente insolúvel, não por ser uma farsa, mas porque o método de criptografia usado é suficientemente forte para resistir até mesmo aos ataques criptográficos mais avançados. Na criptografia moderna, conhece-se o conceito de criptografia perfeita ou cifra de Vernon, em que uma mensagem é cifrada usando uma chave aleatória tão longa quanto a própria mensagem e usada apenas uma vez. Esse tipo de cifra é matematicamente demonstrável como impossível de quebrar sem conhecer a chave, pois qualquer texto plausível poderia ser a mensagem original dependendo da chave assumida. Se o manuscrito Voynich foi cifrado usando um método semelhante, então nenhuma quantidade de análise computacional poderá revelar seu conteúdo sem a chave. É claro que esse tipo de criptografia perfeita não era conhecida no Renascimento, pelo menos não na forma matematicamente rigorosa como a entendemos hoje. Mas é possível que alguém tenha desenvolvido uma versão intuitiva dessa ideia e a tenha aplicado ao manuscrito. Além das tentativas de decifração direta, o manuscrito Voynich inspirou uma quantidade extraordinária de especulação cultural, literária e filosófica. Apareceu em romances de ficção, videogames, séries de televisão e filmes como símbolo do conhecimento proibido, do mistério insolúvel ou da sabedoria perdida de civilizações antigas. Para muitas pessoas, o manuscrito representa algo mais profundo do que um simples problema criptográfico. É um lembrete de que existem limites ao que podemos conhecer, que há segredos que podem permanecer ocultos para sempre, e que a história humana está repleta de conhecimentos que se perderam, línguas que morreram e sabedorias que desapareceram sem deixar rastro. Numa época em que temos acesso instantâneo a quantidades imensas de informação, e em que sentimos que tudo pode ser conhecido se aplicarmos tecnologia e recursos suficientes, o manuscrito Voynich nos confronta com a possibilidade incômoda de que alguns mistérios são genuinamente insolúveis, não por falta de inteligência ou ferramentas, mas porque a informação necessária para resolvê-los simplesmente não existe mais. Essa dimensão existencial do manuscrito é talvez o que o torna tão fascinante para tantas pessoas. Não é apenas um problema técnico de criptografia ou linguística, mas um símbolo de tudo o que a humanidade perdeu ao longo dos séculos: as bibliotecas queimadas, os manuscritos destruídos, as tradições orais que morreram com seus últimos falantes, as tecnologias esquecidas, as filosofias apagadas. O filósofo francês Michel Foucault escreveu extensamente sobre como o conhecimento é sempre contingente, sempre dependente de estruturas de poder específicas que determinam quais informações são preservadas e quais são descartadas.
Em sua obra Arqueologia do Saber, Foucault argumenta que o que consideramos como o arquivo histórico não é uma coleção objetiva de todos os fatos do passado, mas uma seleção altamente curada que reflete os interesses e as preocupações daqueles que tinham o poder de decidir o que valia a pena preservar. Visto sob essa perspectiva, o manuscrito Voynich poderia ser um fragmento de um arquivo alternativo, um vestígio de um sistema de conhecimento que foi marginalizado, suprimido ou simplesmente ignorado pelas instituições dominantes de sua época. Se o manuscrito realmente contém conhecimentos herméticos ou alquímicos, como muitos suspeitam, então sua ininteligibilidade pode não ser acidental, mas intencional, uma forma de resistência contra a normalização e o controle do saber que as autoridades eclesiásticas e políticas do Renascimento tentavam impor. O psicólogo Carl Jung, profundamente interessado em alquimia e simbolismo hermético, teria visto o manuscrito Voynich como um texto arquetípico, uma expressão do inconsciente coletivo que utiliza símbolos universais para comunicar verdades psicológicas profundas. Jung acreditava que os alquimistas medievais não estavam realmente tentando transformar chumbo em ouro, mas projetando processos de transformação psíquica interior na linguagem de reações químicas e manipulações de substâncias. Para Jung, os diagramas circulares do manuscrito Voynich poderiam representar mandalas, símbolos de totalidade e integração psíquica. As figuras humanas imersas em líquidos poderiam simbolizar processos de purificação e renascimento espiritual. As plantas estranhas poderiam ser projeções de estados mentais ou emocionais que não têm correspondência direta na realidade física. Sob essa perspectiva junguiana, tentar traduzir o manuscrito palavra por palavra seria um erro conceitual, porque o verdadeiro significado não reside no texto linear, mas nas relações simbólicas entre imagens, cores e estruturas espaciais. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, em sua obra A Genealogia da Moral, explorou como o conhecimento está sempre vinculado a relações de poder e como as verdades que uma cultura considera evidentes são, na verdade, construções históricas que servem a interesses específicos. Se aplicarmos a perspectiva nietzschiana ao manuscrito Voynich, poderíamos perguntar: que tipo de poder estava em jogo em sua criação? Foi criado para monopolizar certo conhecimento, para excluir aqueles que não pertenciam a um círculo iniciático específico? Ou foi criado como uma forma de proteção, para salvaguardar ideias perigosas da perseguição de autoridades religiosas ou políticas? Nietzsche argumentava que toda produção de conhecimento é também uma produção de ignorância, que cada afirmação de verdade simultaneamente oculta e nega outras verdades possíveis. O manuscrito Voynich, em seu silêncio impenetrável, nos lembra que a história do pensamento humano não é uma linha progressiva de acumulação de conhecimento, mas um campo de batalha onde ideias competem, onde algumas emergem vitoriosas enquanto outras são enterradas e esquecidas. O pensador alemão do século XIX, Arthur Schopenhauer, sustentava que o mundo tal como o experimentamos é fundamentalmente uma representação, uma construção de nossa mente que oculta a verdadeira natureza da realidade. Para Schopenhauer, a linguagem e os conceitos que usamos para descrever o mundo são sempre inadequados, sempre uma simplificação que distorce mais do que esclarece. Sob essa perspectiva, o manuscrito Voynich poderia ser visto como uma tentativa de criar uma linguagem que escape das limitações das línguas comuns, um sistema de representação que aponte diretamente para verdades que não podem ser expressas por meio de palavras convencionais. É claro que isso é pura especulação filosófica, mas ilustra como o manuscrito pode ser interpretado não apenas como um problema técnico, mas como um objeto filosófico que nos convida a refletir sobre a natureza da linguagem, do conhecimento e da comunicação. O pensador contemporâneo Byung-Chul Han, em suas análises sobre a sociedade da transparência e a digitalização total, argumentou que a modernidade tardia é caracterizada por uma perda de mistério, uma exposição total de tudo perante o olhar escrutinador da tecnologia e da informação. Para Han, essa transparência total é empobrecedora, porque elimina a profundidade,
o oculto, o sagrado. Num mundo em que tudo pode ser conhecido, medido e quantificado, a dimensão do inefável desaparece. O manuscrito Voynich, sob essa perspectiva, torna-se um refúgio de opacidade num mundo de transparência forçada. Um lembrete de que há espaços do conhecimento que resistem à iluminação total e que essa resistência não é necessariamente um defeito, mas uma qualidade valiosa que preserva a profundidade e o mistério. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, desenvolveu a logoterapia com base na ideia de que a busca de sentido é a motivação primária do ser humano. Frankl argumentava que os seres humanos podem suportar quase qualquer sofrimento se sentirem que esse sofrimento tem um propósito ou conduz a um significado mais profundo. A obsessão de milhares de pesquisadores com o manuscrito Voynich durante mais de um século pode ser entendida em termos frankelianos como uma busca de significado levada ao extremo. O manuscrito promete um significado profundo, uma revelação, um conhecimento oculto que justificaria todos os anos de esforço dedicados a decifrá-lo. Mas, ao mesmo tempo, o manuscrito nega continuamente esse significado, permanecendo silencioso e impenetrável. Essa tensão entre a promessa de sentido e sua negação contínua cria uma forma peculiar de frustração existencial que, no entanto, mantém os pesquisadores voltando uma e outra vez ao problema, incapazes de abandoná-lo mesmo quando todas as evidências sugerem que pode ser insolúvel. A história do manuscrito Voynich também nos convida a refletir sobre a natureza da evidência histórica e sobre como construímos narrativa sobre o passado. Temos evidência física do manuscrito, o pergaminho datado por carbono 14 ao século XV, as tintas analisadas espectroscopicamente, as ilustrações estudadas por historiadores da arte. Temos evidência documental, a carta de Marci de 1665, a assinatura de Jacobo Sinapius, as referências à coleção do imperador Rodolfo. Mas apesar de toda essa evidência, não conseguimos construir uma narrativa coerente sobre o que é o manuscrito, quem o criou, por que foi criado, ou o que significa. Isso revela uma verdade incômoda sobre o conhecimento histórico, que mesmo quando temos evidência material e documental, a interpretação dessa evidência requer um quadro conceitual que nos permita dar-lhe sentido. E se esse quadro conceitual não existir ou não for o apropriado, então a evidência permanece muda e incompreensível. Os historiadores tradicionalmente assumiram que, se tivermos evidência suficiente sobre um evento ou objeto do passado, eventualmente poderemos reconstruir sua história completa. Mas o manuscrito Voynich sugere que isso pode ser uma ilusão, que há casos em que nenhuma quantidade de evidência será suficiente para resolver um mistério porque as chaves interpretativas necessárias se perderam irremediavelmente. Em última análise, após examinar todas as teorias, todas as análises e todas as especulações acumuladas em torno do manuscrito Voynich durante mais de um século, encontramo-nos numa posição paradoxal. Sabemos mais sobre este manuscrito do que sobre quase qualquer outro manuscrito medieval. Foi estudado com mais intensidade, analisado com mais tecnologias avançadas e discutido por mais especialistas do que obras literárias canônicas como os manuscritos de Chaucer ou Dante. E, no entanto, após todo esse esforço, não podemos ler sequer uma única linha com certeza. Não sabemos se é um livro de medicina, um tratado alquímico, um manual astrológico, uma enciclopédia botânica, um texto religioso, um experimento linguístico ou simplesmente uma farsa elaborada. Não sabemos quem o escreveu, embora possamos reduzir a janela temporal a algumas décadas no Renascimento italiano. Não sabemos que língua utiliza, se é que utiliza alguma, e o mais frustrante de tudo é que não sabemos se algum dia saberemos. É possível que, nos próximos anos ou décadas, algum pesquisador tenha o insight crucial que finalmente quebre o código. É possível que novas tecnologias de análise, algoritmos de inteligência artificial, mais sofisticados, ou a descoberta de novos documentos históricos relacionados forneçam as peças que faltam no quebra-cabeça.
Mas também é possível que o manuscrito Voynich permaneça para sempre como um dos grandes mistérios insolúveis da história humana, um livro que existe fisicamente em nosso mundo, mas cujo conteúdo intelectual está irremediavelmente perdido, separado de nós por uma barreira de incompreensão que nenhuma quantidade de esforço pode atravessar. E talvez, em última instância, essa seja a lição mais profunda do manuscrito Voynich, que vivemos rodeados de mistérios, que a história humana está repleta de conhecimentos perdidos e sabedorias esquecidas, e que, apesar de todos os nossos avanços tecnológicos e científicos, ainda existem perguntas fundamentais que não podemos responder. Num mundo que promete acesso total a toda a informação, o manuscrito Voynich permanece como um lembrete humilde dos limites do conhecimento humano, um testemunho silencioso de tudo o que perdemos e de tudo o que jamais poderemos recuperar, um livro que continua a falar precisamente porque ninguém pode ouvir o que ele diz.